Rapaziada, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. E no vídeo de hoje, gente, nosso segundo vídeo do canal, a gente vai focar no carro do Lucas. Um Golf com 200 mil quilômetros. Para quem não conhece, se estiver vendo o primeiro vídeo, eu me chamo Maurício. Eu me chamo Lucas, eu sou o Dutti. 3 amigos há mais de 10 anos apaixonados por carros. E de novo, o foco de hoje, carro do Lucas. Golf 2013, câmbio DSG com 200 mil quilômetros, embreagem original. Bom, então esse é meu carro. Mauricião, mostra aqui o odômetro. Exato 184.164 quilômetros. É um carro suspensão original, disco de freio original, Coxins de motor e câmbio originais. coxins originais. A única coisa que eu troquei nesse carro assim, de manutenção, fora a peça de desgaste, né? O que eu chamo de peça de desgaste? Pastilha de freio, Naturalmente óleo, filtro de filtro de óleo, filtro de ar, filtro de ar-condicionado. filtro de ar-condicionado e o que mais? É isso. Olha, disco, pastilhas de freio já foram trocadas, se não me falha a memória, é a quarta pastilha de E freio. pelo que o Lucas se lembra também, que você tinha comentado com a gente, os 4 discos de freio, acreditamos que ainda sejam os originais de fábrica ainda. Os discos de freio são os originais de fábrica, amortecedores originais. Os 4 amortecedores originais ainda de fábrica também. Bom, E assim, a minha forma de proceder com a manutenção do carro, claro, líquido de arrefecimento já troquei, isso é coisa que não é... isso tem que trocar. Eu teria estragado meu carro se não tivesse trocado todos os fluidos, sim. e essas peças de desgaste como pastilha de freio. O disco pode-se dizer que é uma peça de desgaste também, né, Dutti? Também. Mas como não tem barulho, nunca dei passe no disco. Verdade. Tanto que depois a gente mostra lá como é que ele tá e tal, mas aparentemente tá surpreendentemente assim. Para minha surpresa, até como dono do carro, tá tudo muito bom. O carro tá justo, ele tem um barulhinho de leve na suspensão dianteira que ele tem quase que desde de zero. Eu sou o único dono desse carro, então eu acompanho, eu posso dizer com propriedade todo o histórico do carro. E, bom, é isso. O que mais, Dutti? E falar assim no geral, pessoal, é um carro que o Lucas usa constantemente, diariamente, carro que já fez viagens de mais de 10 mil quilômetros. Até você pode citar, não sei se a gente citou no outro vídeo ou não, das viagens que você já fez. Sim, eu já fui até o Ushuaia com esse carro em uma viagem. E assim, é o carro de uma pessoa que usa constantemente, não é carro de garagem, não é um carro que é constantemente lavado, encerado, é um carro de uso, um carro bem cuidado. Não fico lavando o carro toda hora. Mas é uma ferramenta de trabalho Exatamente. e de lazer dele. É uma ferramenta de trabalho e de lazer. É um carro para usar, eu vou falar muito isso aqui. Para mim, sei lá, quem sabe um dia eu tenha um carro de garagem, mas por enquanto não. O meu carro é para usar de fato, eu gosto, curto muito. Pegar a estrada para mim é praticamente uma terapia. E bom, é isso. A gente vai mostrar, vamos falar de algumas coisas que são críticas do carro. Duas coisas importantes de falar também do histórico do carro. Tiveram 2 coisas que foram trocadas nesse carro até essa quilometragem que vocês viram. A primeira, depois eu posso até dar uma olhada lá, eu acho que eu tenho os registros, por volta de uns 140 mil quilômetros. Eu troquei a bomba d'água porque ela estava vazando, o carro não me deixou na mão. E inclusive, só uma observação, uma coisa crônica de acontecer tanto nos motores 1.4 quanto nos 2.0 TSI. Bomba d'água é uma coisa. Agora, com crônico. Essa quilometragem é uma coisa que até posso dizer surpreendente, que porque eu já vi carros que trocaram Exato. com muito menos quilometragem. E carros com manutenção rigorosa. E carros que não tem esse problema crônico, troca às vezes antes, preventivamente, muito antes dos 100 mil quilômetros Mas o porquê também... trocou? Porque você estava no Ushuaia, congelou, não foi alguma coisa assim também que se influenciou? Não, isso foi uma suspeita, né? Porque não sei se chegou a congelar. Eu acredito que não, porque tinha um fluido, sei lá, mas é uma hipótese, pode ser.
Então, essa parte da bomba d'água eu troquei logo depois dessa viagem que eu fiz pro Ushuaia. Então eu tive uma variação de temperatura, sei lá, eu andei com esse carro aqui a menos 13 graus. Coisas que... A gente não sabe também se o aditivo que é o de fábrica, se eu não me engano, esse daqui é o G12 ou G13, não sei. As propriedades a gente vai ter que consultar depois para possivelmente falar para vocês. Não sei se o ponto de fusão deles é perto disso, se é um pouco acima, então talvez até por não atender... Eu dei uma pesquisada antes de ir, porque essa questão do congelamento da água dentro do fluido dentro do motor pode inclusive estragar o bloco. Verdade. Então eu dei uma pesquisada, mas ao mesmo tempo eu não esperava que eu ia pegar menos 13. Então, sei lá, não sei se o problema da bomba d'água foi por conta disso ou não. Enfim, pela quilometragem é uma coisa que pode-se dizer que a bomba d'água já estava na pior das hipóteses, já estava no tempo dela. Sim, né? Verdade. É um carro muito robusto, gente. Esse daqui ainda por ser fabricação alemã, não sei, a questão das diferenças, a gente teria que ver melhor também sobre isso. É um carro assim que é, como eu falei, de uso diário, é um carro muito resistente. É que vocês, lógico, vocês vão acompanhar a gente andando com ele depois. É o Corolão da Volkswagen. É, praticamente. Esse carro aqui é um tanque de guerra, vendido no mundo inteiro, entendeu? Eu até brinco com os meninos aqui, eu não gosto de nenhum câmbio automatizado. O DSG é um dos que eu não gosto, mas, poxa... A gente já vai abordar essa gente, já questão. vai pincelar sobre a questão do câmbio, entendeu? Mas é um carro assim, no geral, gente, motor extremamente elástico, funciona de uma maneira, um relógio, escapamento do carro limpinho, então o carro tá muito funcional, tá muito legal. E o câmbio, a outra coisa que eu ia falar, que eram duas coisas, né, que foram trocadas, a bomba d'água e a mecatrônica do câmbio, com 170 mil quilômetros, mais ou menos. Só a mecatrônica, a embreagem do carro. Embreagem original. Totalmente original, com 184 mil quilômetros. 184 mil quilômetros. E aí, Dudu, você pode falar um pouco daquelas questões do DSG, se você quiser. Sim, vou falar com o conhecimento que eu tenho, gente. Eu não sou especializado em mecânica, nem em câmbio, mas assim, como é de conhecimento de algumas pessoas, se algumas não sabem, o MK7 1.4, inicialmente era equipado com o câmbio DSG de 7 marchas, que é um câmbio fabricado pela Look. Esse câmbio aqui, no caso, ele é de embreagem, é o DQ200, tá? Ele é um câmbio de embreagem a seco, tá? O que quer dizer a seco? Todo o conjunto de embreagens dele não é banhado a óleo, evidentemente. Diferente do câmbio do Jetta TSI, do Golf GTI, que é um câmbio de 6 marchas, que no caso é o DQ250. Qual que é a diferença desses câmbios? Primeiro que o DQ200 ele aguenta um pouco menos de torque, cerca de 25 kgf, se eu não me engano. Até uma curiosidade, Dutti. Esse mesmo câmbio, ele saiu no Audi 1.8 com 180 e poucos cavalos. Se eu não me engano. Sim, ele saiu. Mas respeita a faixa de torque tolerável do câmbio. A potência do Audi A3, depois a gente pode até colocar no vídeo, é 180 e poucos cavalos, 190, alguma coisa em torno disso. E o torque é exatamente o mesmo, que esse carro tem 25,5 kgfm de torque com 140 cavalos. E o motor do Audi, que é 1.8, tem 180 e poucos cavalos e tem 25,5 kgfm de torque. E eu já li em alguns lugares que foi feita uma limitação na programação do motor do Audi A3 para se manter nessa faixa. Ou seja, isso aqui, na visão da indústria, esse câmbio já está trabalhando no limite dele na questão torque. Exatamente. Bom, e aí tem algumas coisas que tem de característica. O Maurição já teve um Golf também, ele gosta muito, ele é fã desse câmbio. Eu digo para vocês que eu sou fã também, eu gosto muito desse câmbio. Ele é muito redondo, mas ele tem algumas particularidades. E ele tem essas particularidades que para muitos podem ser vistos até como um problema. Então eu acho que o mais conhecido dos problemas que a gente tem, barulho. Você passa por uma rua de paralelepípedo, se você está com o vidro fechado, você não escuta. Mas com o vidro aberto, às vezes você ouve um barulho como se tivesse alguma coisa solta embaixo do carro, que dá uma... É um barulho semelhante a uma caixa de parafusos. Como se tivesse, exato, é uma caixa metálica com alguma coisa solta dentro. Esse é o barulho. E outra característica é que também em ruas irregulares,
enfim, paralelepípedo, o carro tende a segurar marcha. Ele É tem como uma se ele não retenção trocasse de de marcha, mas isso é por alguns segundos enquanto você estiver nessa pavimentação, porque a partir do momento que você pega uma pavimentação mais plana, mais lisa, o pacote de embreagens para de vibrar, evidentemente, e assim acaba liberando a troca de marcha. Eu não sei se tem uma relação entre, sei lá, eu prefiro enxergar essas duas coisas como coisas diferentes. Então a primeira seria o barulho e a segunda a retenção de marcha. Sim. O barulho, rua de paralelepípedo, estrada de terra, ele faz. Ele faz. E o que eu acho que aconteceu em muitos casos? Bom, já vou falar disso, deixa eu avançar um pouco, depois eu volto. Essa questão da retenção de marcha que o Dutti comentou, como funciona? Estou numa rua de asfalto liso, andando de boa, o carro está de terceirinha, de repente entra numa rua de paralelepípedo. Eu não mudei nada, eu estou aqui, do mesmo jeito que eu estava, eu continuei. Caiu no paralelepípedo, ele reduz para a segunda. Verdade. Ou então, às vezes eu estou de quarta, até um pouquinho mais rápido, ele me manda uma terceira, às vezes ela é meio chata. E aí o que acontece? Ele reduz a marcha, sobe um pouco o giro, não mudou nada, deixo claro, não mudei nada o meu jeito de dirigir. Do jeito que eu estava vindo no asfalto liso, uma marcha mais alta, e aí vem uma rua de paralelepípedo ou uma estrada de terra, ele vai reduzir a marcha, vai subir o giro, e mesmo que você ganhe velocidade, ele às vezes ele sobe o giro sem você exigir do motor, ele sobe o giro até os 4.000 RPM para passar a marcha. Cara, incomoda. Para quem entende um pouco de carro e não está esperando, vai achar que vai achar estranho, vai sentir que isso é um problema. E o que esse cidadão vai fazer? Vai procurar uma concessionária. Deixa eu só fazer um parênteses, desculpa, eu não tô na imagem aí. Lembrando que o Maurício já teve um também, que ele ele vai tem dar a propriedade opinião para dele. falar. Isso na verdade é suposição minha, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas o que eu prestava atenção no meu é assim, quando ele esticava a marcha, e a rua da minha casa é esburacada, então eu já saía da garagem com o carro esticando marcha, quando ele está esticando a marcha ele reduz o barulho, então não sei se é algo proposital, porque ele acaba reduzindo a marcha, não sei se causa mais traço, sei lá gente, eu tô falando umas loucuras, não sei Pode se ser que pelo acoplamento. Exato, melhor, e aí você repara que ele faz menos barulho, então não sei se é algo proposital, isso foi uma forma de preservar essa batida seca, não sei, eu tô supondo, técnico. mas eu sentia isso, então não sei se tem sentido o que eu tô falando, mas é algo que eu percebia no carro. Bom, mas aí voltando, agora eu posso falar daquele gancho que eu deixei lá atrás. A minha suposição é que muitas vezes o cara pegou esse carro, talvez até na época que a rede de concessionários não tinha tanto conhecimento ainda sobre o carro que eles estavam mexendo, o carro tinha acabado de chegar aqui. O cara pega um carro zero, que tem um barulho embaixo do carro, que parece uma pedra solta dentro de uma caixa metálica, ou então o cara tá andando numa rua de paralelepípedo, é pesado. O cara tá andando numa rua de paralelepípedo e de repente o carro cai, Perdão, o cara tá andando no asfalto liso, de repente entra numa rua de paralelepípedo e o carro dá um reduzido de marcha, o que vai pensar? Pô, meu carro tá com problema. Intuitivamente a gente vai achar isso, né? Porque fala, pô, tá numa marcha superior, por que o carro reduziu, sendo que eu não reduzi de velocidade? Leva na concessionária, em muitos casos, que isso aí tem histórias até de processo da Volkswagen, porque o cara compra o carro e não quer que faça barulho, enfim. O cara leva o carro na concessionária, eles mexiam. Alguns casos foram trocados mecatrônica, outros kits de embreagem, vários, reprogramação também que ameniza um pouco, não a questão do barulho, a questão do tranco, né? de segurar marcha, digamos assim, né? Mas não fica com aquele funcionamento suave como a gente quando esperaria. Eu peguei esse carro, eu acompanhava isso. E eu já tinha um pouco essa opinião. Eu tenho as minhas razões, depois eu posso contar algumas histórias em uma outra oportunidade, para achar que não se deve mexer muito. Tem que mexer no que tem que ser mexido e só. Sabe, carro não é uma coisa para você ficar fuçando. Claro, os entusiastas aí que gostam de mexer no carro é outra coisa. Eu tô falando de um carro que é 100% original, um carro de uso. Cara, você quer que o carro seja, como se diz, confiável,
deixa ele quietinho, faz a manutenção que tem que ser feita só. Claro, a não ser que você sinta que alguma coisa realmente está fugindo muito do comum. Estourou um aí amortecedor, não. troca, né? Pelo amor de Deus. Ou um barulho muito estranho, fugindo do comum do carro, aí evidentemente você tem que correr atrás de um especialista para avaliar. Né? Eu tenho a minha filosofia, vamos dizer assim, que até hoje vem dando certo. Vocês podem ver por esse carro. E eu já tive um outro carro também que eu fiquei de 0 até mais de 100 mil quilômetros. O carro também tinha alguns problemas que a internet diziam que eram meio crônicos, e comigo nunca nenhum desses problemas se manifestou, né? Que mais? Retenção de marcha. A questão da mecatrônica. Tiveram casos também do carro parar de funcionar de fato, ou não mudar de marcha. Não ter tração, não sair do lugar. Ou então ficar pulando só entre as marchas, porque as marchas ímpares, quem toca é uma embreagem, né? Um câmbio de 2 embreagens. As marchas pares, quem toca é outra embreagem. Às vezes dava problema em uma delas e o câmbio ficava só pulando de ímpar em ímpar, ou de marcha par para marcha par. Isso tiveram alguns casos também. Mas não... Enfim, aí é um outro caso. Aí você tem que levar o carro na concessionária e, claro, deixar que seja trocado, que eles façam o que tem que ser feito, são profissionais. Apesar de que, como o Dutti já falou, né, todo mundo está suscetível a erro. Claro, isso é até natural. O cara da concessionária, a hora de fazer uma manutenção. Enfim, tiveram alguns casos de uma troca muito precoce, por necessidade, nesse caso, da mecatrônica do câmbio. É um problema crônico. O carro, sei lá, com 20 mil quilômetros precisou trocar, ou com 80 mil, por exemplo. A minha mecatrônica, quando deu problema, com 170 mil quilômetros, eu levei o carro na concessionária. Eu fiquei quando ele deu um problema, o carro parou de funcionar, eu imaginei, vou levar na concessionária. Eu imaginei que pudesse ser a embreagem, porque como o carro está com essa quilometragem, uma quilometragem alta, pensei que pudesse ser por conta da embreagem. Na concessionária, eu cheguei a levar em um mecânico e uma concessionária. Eu levei em 2 oficinas e uma concessionária. Eu tenho 3 opiniões. O primeiro mecânico condenou a embreagem. A concessionária condenou a mecatrônica. E o terceiro mecânico condenou também a mecatrônica. O custo da troca da mecatrônica na concessionária era 18 mil reais. Exato. Bom, eu fui buscar alternativas. Encontrei uma oficina, não sei se eu falo o nome, depois a gente vai pensar. Oficina X. Oficina X, levei lá, especializada em câmbio, só mexe com isso. Eles já trocaram já fizeram esse serviço inúmeras vezes. Então foi o que eu senti mais confiança para fazer o serviço. Me deram uma garantia em negociação de 1 ano. Tá? Essa questão da garantia entrou na negociação e o custo foi 7 mil reais. Mecatrônica trocada, carro funciona perfeitamente. Praticamente 50% Só mecatrônica do valor que tinha que se cobrado na concessionária. Menos de 50%. Menos 50%, claro. Não sou muito bom de conta não, viu, gente? Enfim, até hoje tá aí, tô confiante que o carro tá bom, tá seguro. Faria outra viagem grande com ele, assim, sem preocupação. E só um adendo. Continua aí, Lucas. Demorou um tempo para ganhar essa confiança, mas hoje eu digo que eu tenho e voltei a ter confiança no câmbio do carro. E voltando, só para finalizar aquela questão, então, assunto da mecatrônica encerrado. Você ia falar. Só que é só observação que seria bom você falar sobre a questão da embreagem, porque tanto na concessionária quanto nas oficinas independentes, o pessoal de praxe já é troca da mecatrônica, mas nem sempre é problema da mecatrônica, entendeu? Nos dois, esse primeiro, eu tive 3 opiniões. Essa primeira oficina, eu sempre levei esse carro para fazer revisão em concessionária. Mas quando eu me deparei com esses 18 mil reais, eu falei, não, agora chegou a hora de... Quem não se assusta, né? Um carro ainda que, entre aspas, não é popular, né? Mas o carro tem bastante no mercado. Precisei procurar alternativas. Busquei opiniões de fora, né? Aí, a concessionária condenou mecatrônica.
Aí das outras 2 oficinas, a primeira não era especializada em câmbio e a última, que foi onde eu realizei o serviço, era especializada em câmbio. Então, teve uma concordância entre a opinião da concessionária e essa oficina especializada em câmbio. Eles me deixaram muito claro isso antes de fazer o serviço. Ó, pesado. Se troca primeiro a mecatrônica e depois, se necessário, troca a embreagem. Então, trocando a mecatrônica, eu já sabia que possivelmente, ou melhor, eventualmente eu poderia precisar trocar a embreagem. E não foi necessário. O carro está bem, o carro tem alguns sinais de desgaste de embreagem. Isso foi o que foi dito por eles, tá? Que como que se percebe esse sinal da embreagem desgastada? No câmbio DSG, uma outra coisa que no uso se percebe é esse câmbio de 7 marchas. Ele usa a primeira marcha só para sair. Se você está andando tranquilo, de boa, ele vai usar a primeira marcha só para sair. Ele tá praticamente só para sair da inércia. Sai da inércia, ele já vai para a segunda marcha. E ele ele ainda usa o recurso embreagem, vamos colocar assim. Ele dá uma queimadinha de embreagem na hora que ele está saindo em segunda marcha ainda. É quase como se ele arrancasse de segunda marcha. Exato. E nessa hora ele dá uma trepidada. Então, em algumas situações acontece isso. Mauricião, isso acontece com o carro desde novo, né? Na época que você vendeu o seu, acho que tinha, sei lá, 40 mil quilômetros. Eu vendi com 50, desde quando eu tirei da concessionária ele trepidava. Ele trepidava. Então, mas é uma trepidação leve, gente. Não é aquela trepidação como se a embreagem fosse uma embreagem convencional com aquela trepidação super desconfortável. É uma coisa bem sutil. E isso acontece aqui às vezes, tá? Aí sim, eu tô acostumado, um pouco acostumado com essa característica do carro. Então, pra mim, eu não acho estranho, entendeu? Mas o pessoal dessa oficina especializada em câmbio disse que o meu carro, essa característica já estava um pouquinho mais acentuada. Então pode ser que futuramente aí eu precise, em futuro não muito distante, eu precise trocar a embreagem do carro. Mas eu, por enquanto, eu vou esperar, não vou fazer essa troca agora não. Até seguindo mesmo a linha de manutenção do Lucas, deixa dar problema, aí você troca o que precisa trocar, eu não por enquanto eu acho que tem sido mais viável. É literalmente isso, até o momento que você sentir confiança que tá para andar, ok, a partir do momento que ficar estranho, você fala, não, agora é hora de mandar para oficina para fazer uma avaliaçãozinha. Agora, acho que para falar um pouco dessas características do DSG, uma última coisa que faltou é falar da saída do câmbio DSG. Quando você pega um câmbio automatizado, esse aqui é um câmbio automatizado de dupla embreagem, né? E o câmbio automatizado, ele é nada mais nada menos do que um câmbio manual que tem um robô que está operando tudo ali para você. O câmbio manual, você anda de passageiro no câmbio manual, você sente aquela fita primeira, aí a hora que troca, você dá aquela, fica na primeira, segunda, você sente terceira, o acoplamento e desacoplamento. A troca de marcha. Num câmbio automatizado, você de sente dupla embreagem. Automatizado. Sim, convencional, sim. você sente isso também. No de dupla embreagem, como você tem 2 embreagens, você está de primeira, a segunda marcha ela já está pré-engatada. A hora que ele acopla a segunda é muito rápido. Então é tudo feito de uma forma que fica muito suave. Verdade. Então a troca de marcha do câmbio DSG, do Golf e do Jetta também, que eu posso dizer, dos câmbios DSG Volkswagen automatizados de dupla embreagem, essa percepção de troca é praticamente quase que inexistente, é imperceptível. É uma troca muito rápida, muito instantânea, completamente diferente de uma embreagem automatizada de monoembreagem, ao exemplo de um Dualogic GSR, de um iMotion, do antigo EasyTronic, que ali a percepção se torna incômoda. É acostumável, mas é incômodo. Mas completamente diferente do modo de operação e funcionamento de um automatizado de dupla embreagem. De um DSG, de um 7G-Tronic Mercedes, por exemplo. Não sei se o nome é esse daí mesmo, não me lembro ao certo. Mas enfim, em resumo, pessoal, o que a gente quer mostrar para vocês? O que a gente está querendo mostrar? É dor de cabeça? É mil maravilhas?
O que a gente quer mostrar? O que a gente quer mostrar? O que a gente quer mostrar? Eu tô dando a minha opinião, assim. A opinião do A gente tá dono. dando um exemplo questão- sólido e verdadeiro de um essa- carro é essa- bem usado e que é robusto. Aí eu tava falando da saída. Então você tem essa percepção da saída. O fato dele ser um duplo embreagem ou um mono embreagem não faz tanta diferença na hora Sim, da na saída. não. Então, você tem uma sensação, na hora que você vai arrancar, que você tá com o carro parado, vai sair da inércia, você sente, a sensação é diferente de um câmbio automático. Sim. Então, por isso que existe uma curva de adaptação para quando uma pessoa que não está acostumada com o câmbio, eu diria até que a curva de adaptação no câmbio DSG de 7 marchas, DQ200, do Golf, da linha Golf e outros carros que Da Audi também, que a Audi usa Audi, esse câmbio também. ela é uma curva de aprendizado que ela talvez seja um pouco maior do que, por exemplo, num DSG de 6 marchas, De um Fusca, de um Tiguan. Exatamente. Tiguan, não, perdão, Tiguan usa as antigas. é diferente, né? Então aqui você sente o carro queimar um pouquinho de embreagem na hora de sair. Cara, saiu da inércia, claro, salvo esse problema da retenção de marcha, o barulhinho lá embaixo, que eu particularmente aprendi a ignorar. Esse câmbio é maravilhoso, maravilhoso. O desempenho desse carro, não tem nenhum carro com essa mesma faixa de potência que anda o que anda esse carro. Verdade. O torque desse carro, a percepção de torque, percepção e torque real mesmo. Para efeito de comparação, Mini do Maurício é um Mini Cooper S Turbo 1.6 com motor N18, comando variável de admissão e escape. A percepção de torque, ainda que aquele Em carro baixa tenha muito mais rotação. potência. Aquele carro tem 86. 186, esse carro tem 140, né? De 140 de cavalos E e potência. 25,5 de torque aqui. E quanto o Mini tem de torque? Acho que é 24 e pouquinho. A percepção de torque desse em baixa é sério. No popular, aquele grudar no banco que você sente nesse carro, Em tudo baixa bem. rotação, Talvez alguém não tá? concorde, porque tem um Mini diferente, mas a nossa. O meu tá original, né? Não tem nada o Maurício tá mexido. original. A nossa percepção é que saída desse carro, Em baixa em baixa, o rotação. torque é muito forte. É, muito forte. É um carro que tem muito torque em baixa rotação. Ele entrega torque em baixa. Essa é a Então, chave. você tá para usar numa cidade ou numa estrada sem estar com o pé fundo. É um Transmite carro muita que segurança. transmite muita força, sabe? É um carro que anda bem quando você tá com o pé embaixo? Anda. Mas não é surpreendente, claro, não dá para comparar com o Mini nesse aspecto. Diferente do Mini. O Mini anda mais, é um carro mais leve, tem mais potência, né? Aqui a gente tem mais torque. Então, para um uso normal, um uso mais cotidiano, a sensação de força do carro ela é muito grande. E o DSG, sem dúvida, claro que é um motor torcudinho, mas o DSG ele ajuda muito, porque é um câmbio que tem uma perda muito baixa. Verdade. Eles se casam muito bem. A perda desse câmbio aqui de potência, você pega um carro automático, às vezes você pega, sabe, com conversor de torque, às vezes você pega Às um vezes carro o V6, motor grande, é forte, mas o Mas- câmbio e o conversor acabam dá uma anestesiada. anestesiados, é a palavra certa. E o resultado disso, além de um desempenho excelente, uma suavidade nas trocas de marcha, a gente tem um consumo. Mauricião, consumo a gente fala. Não, filma depois. Chegando em São Paulo pela Bandeirantes, vim no piloto automático a 100 por hora, ar-condicionado ligado, conforme eu tinha falado. Consumo 17,8, 370 quilômetros. Comprar um Golf, faz o pré-compra, avalia o câmbio certinho. Também esteja preparado para as manutenções fora câmbio do carro, isso é qualquer carro tem suas manutenções, mas assim, esteja preparado, não de maneira pessimista, mas de maneira assim realista, que mais cedo ou mais tarde, se não foi feita a manutenção, vai ser necessário, mas assim, eu acho que o investimento no carro, pelo tanto que o carro agrega, te traz de segurança, vale a pena, porque até hoje, carro zero, você pode tomar exemplo o Polo e o T-Cross que entraram no lugar desse carro. Não tem o mesmo nível de verdade, construção, não eu é a acho mesma que coisa. O que está mais próximo seria o Jetta agora, né? Sim, E ainda perdeu sim, muita o Jetta coisa, perdeu muita coisa Você também. vai ter lá um farolzinho de LED e tal, que esse aqui não tem, no caso dessa versão. Vai ter uma central multimídia
muito mais moderna. Não desmerecendo os Mas outros carros de por outro maneira lado- nenhuma. Esse carro na época era... Pô, aqui você tem uma suspensão independente que lá você não tem mais, sabe? Você tem um DSG. Você que tem a um gente tá DSG falando. que lá Verdade, você né? não tem mais. E muda o desempenho. Se você pegar a diferença, andar no Maticross, até mesmo no Jetta 1.4, claro, eu acho que o Jetta 1.4 em relação a peso deve ser um pouco mais pesado que esse carro. Fica diferente em relação a torque, essa sensação que o Dutti falou de colar no banco, isso muda. Isso muda bastante. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no Dutti, a gente coloca no elevador e mostra as peças do carro que estão... A gente vai dar uma mostrada pra vocês nos disso, no geral, por baixo do carro, abrir capô, mostrar o basicão, mas o geral ao mesmo tempo pra vocês. Então, pessoal, no próximo vídeo aí a gente vai colocar o carro no elevador e vamos mostrar o que tem de original nele ainda, como é que tá a durabilidade das peças. Eu sei que parece que o freio desse carro aqui, o disco original, ainda vamos ver como é que ele tá com 184 mil de quilômetros. disco ventilado ele já tá quase sólido. Brincadeira. Brincadeira. Valeu, gente. Até Pessoal, 1.4 mecânico. Opa, abraço. A gente vê. Belo carro, viu? É um é o Mortal Kombat. Não, quem tem Kombat é um carrinho legal. Se você tiver a surpresa. Ele voltou. Ele tá testando que a luz da injeção tá acesa, pessoal. Quem estiver precisando de uma sonda lambda, vende pro rapaz ali, por favor. Deve ser as duas, o pré e pós-catalisador tá zoado, então tá falhando ali o brinquedo.